eu vou falar para você assim com toda franqueza que aquilo lá foi um massacre tão espetacular, né, da opinião pública, foi um massacre tão violento, visceral, né? Quer dizer, pô, era um bombardeio diário, né, com a divulgação de denúncias, cada uma mais escalafobética do que a outra, né? Cada uma mais e assim sem fundamento nenhum, né? Quer dizer, era para manter a opinião pública sempre num estado de excitação, né? Que pouco importava que aquilo lá amanhã caísse por terra, amanhã nenhuma, nenhuma, não tivesse nenhuma consequência, né? Quer dizer, eu vou te falar, eu sou fundadora do PT, com muito orgulho e tal. Assim, durante, sei lá, um primeiro instante, eu me lembro que a gente ficava perplexo, assim, sabe? A gente era tanta coisa e era tanto ataque o tempo inteiro e era tanta coisa para ser denunciar, para ser era tanto contra-ataque que você tinha que fazer o tempo inteiro que a gente nem sabia por onde levar a narrativa, entendeu? Quer dizer, demorou um tempo até que a gente pegasse, percebesse, um tempo que foi curto até. Eu tenho bastante orgulho disso, porque, de repente, não se tratava mais de você pegar e responder a uma acusação. Porque quando você começava a elaborar a resposta a essa uma acusação, vinha mais três, mais 10, mais 15. E o método da Lava Jato sempre foi esse, né? Sempre foi pegar e era um bombardeio para que você não, para que você perdesse o sentido, né? Para que você não é aquele negócio, como é que chama aquilo que aquela 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 coisa do choque mesmo, né? Quer dizer, você perder a capacidade de raciocinar diante de tantas coisas que havia. Então, o que a gente optou naquele momento, assim, de maneira até um pouco intuitiva mesmo, a gente viu que não dava, entendeu? Quer dizer, o Moro, o Dallagnol, esses caras, o Ministério Público Federal, esses caras faziam essas coletivas em off, então a gente ficou sabendo dessas coletivas em off, né? Porque isso aí era a aberração da aberração da aberração, né? Quer dizer, era uma coletiva da qual só, só era em off, porque quem estava excluído eram exatamente os jornalistas que tinham um ponto de vista independente, porque eles pegavam, escolhiam exatamente os caras mais alinhados para participar dessas coletivas. Então, havia grupos, né, de jornalistas que eram selecionados pelo alinhamento sem nenhuma restrição à Lava Jato. Eram chamados para essas coletivas, e aí lá passavam para eles documentos verdadeiros, falsos, manipulados, o que fosse, passavam para eles. Então, nós percebemos, mais ou menos intuitivamente, que não se tratava mais de responder a cada uma das acusações, mas se tratava de defender a trajetória de pessoas como o Lula, como a Dilma, do PT, e por aí vai. Né? Quer dizer, por isso, para a gente, foi tão difícil é, lidar com a. E por isso que é tão imperdoável a delação falsa do Palocci, entendeu? Tão imperdoável, porque exatamente por isso, porque o que o Palocci faz é porque estava claro que era nós contra eles, né, naquele momento. Estava claro que eles estavam criando as narrativas mais loucas, que era para exatamente criar uma clivagem, e depois vem os caras falar de polarização do Brasil, né? Polarização. Aquilo ali era polarização em estado puro, né? Então, ficou cada vez mais claro que não se tratava mais, não era só isso. Então, a gente pegou e começou a falar, bom,
quem eram esses caras? Quem é o Moro? Quem é o Dallagnol? Quem são esses caras? Quem é o, o, o Kim Kataguiri? Quem é o. Enfim, a gente começou a mostrar quem é o MBL. Me lembro que a gente participou de um congresso do MBL, como. Eles fizeram um congresso que era aberto ao público. Claro que eles estavam contando que só fosse gente deles, mas a gente se inscreveu e fomos. Né? Aliás, isso é uma coisa que os jornalistas livres sempre fizeram. Por exemplo, eu estava nos atos do Bolsonaro, agora, durante a campanha eleitoral, porque eu queria mostrar o que, que era, entendeu? Quem eram aquelas pessoas, o que comem, como que elas vivem. Tal. A gente entrou em vários grupos que a ideia era exatamente essa, era mostrar quem eram aquelas pessoas, como é que elas reagiam, como é que elas pensavam, como é que não sei o que lá. Então, a gente entrou, por exemplo, no Congresso do MBL, que era uma loucura, porque, por exemplo, os caras pegavam para provar como o feminismo era uma. Porque essa pauta de costumes e tal, porque, ao mesmo tempo que tinha Lava Jato, tinha toda a pauta de costumes e tal, que era, para eles, e é até hoje, né, fundamental. Então, os caras pegaram e fizeram uma coisa muito engraçada, que era, para mostrar o que é que o feminismo fazia com as mulheres, eles pegaram uma menina feminista e mostraram: aqui está ela quando ela entrou, quando ela virou feminista. E aqui está ela hoje. E aí mostrava uma menina toda desgrenhada, com o cabelo completamente. Né? Aí eles riam e tal, não sei o quê, e que era para mostrar como o feminismo destruía as meninas, destruía qualquer atratividade das meninas, destruía tudo aquela. Então, nós escrevíamos isso, e as pessoas pegavam, começavam a entender que era tudo um circo, entendeu? Que pelo menos uma boa parte percebeu. A questão do racismo, a questão do. Então, a gente sempre começou, a gente sempre fazia mostrar esse outro lado, quem eram eles, como é que eles agiam. Tal. E, ao mesmo tempo, a gente, a gente se emocionava muito com o Lula, particularmente, né? Porque o Lula foi grande demais nessa história, viu? O Lula é um cara que, olha, eu acompanho o Lula desde a fundação do PT, desde antes da fundação do PT, nas greves de São Bernardo do Campo, 78 e tal. Cara, o Lula é um sujeito assim que, nos piores momentos, assim, era um cara assim, quando estava, me lembro dessa vez ali, quando teve a prisão dele. Quando teve a prisão lá no sindicato, ia todo mundo se despedir do Lula e chorava e tal. E quem consolava as pessoas era o Lula, entendeu? O Lula era o cara que abraçava, que falava: não, nós vamos vencer, nós tem esperança. Cara, era uma loucura, era um negócio assim, sabe, que você falava: meu, ou esse cara é doido, né? Ou esse cara é doido, porque estava naquele momento da prisão, tinha tudo caído por terra, né? O PT era uma tropa assim em andrajos, né? Andando no cenário de batalha, né? E mortos para cá, e mortos para colar, e mortos para colar e tal. Quando não esses traidores do tipo Palocci, entendeu? Que é um cara que esse fez um estrago mesmo, entendeu? Para a autoestima das pessoas, porque era um cara de dentro, falando aquelas aberrações. E eu sei que o Lula era um cara, naquele momento, a fortaleza dele era uma coisa de emocionar todo mundo às lágrimas, entendeu? E o que acontece? O que a gente fazia? A gente estava o tempo inteiro transmitindo ao vivo, entendeu? Isso também eu acho que é uma coisa importante dos jornalistas livres, é que a gente não fazia aquilo e escrevia um texto. A gente fazia aquilo e publicava ao vivo. Então, as pessoas participavam exatamente da emoção que a gente estava sentindo, entendeu? Eu me lembro que no dia que o Lula foi se entregar, que teve aquele discurso lá na frente do sindicato, do carro de som e tal, não sei o quê, no dia que ele resolveu, vou e tal, estava aquele monte de gente em cima do carro de som, eu estava ali em cima, assim, num terraço do comitê de um deputado do PT, chama Barba, e eu estava ali em cima e estava.
E eu estava transmitindo aquilo, eu estava aos prantos, entendeu? Transmitindo aquilo ao vivo, e as pessoas iam entrando e elas não conseguiam parar de assistir, entendeu? Porque a gente mostrava aquela indignação, aquele desespero pela injustiça que estava sendo cometida, entendeu? Então eu acho que a gente, particularmente essa coisa da gente transmitir ao vivo, toda hora chega gente hoje em dia para fazer um documentário sobre a Lava Jato. Você pode ceder esse trecho aqui dessa transmissão que vocês fizeram no dia tal, e a gente cede, né? Pode ceder o trecho que vocês fizeram dessa transmissão no dia tal? Pode, e tal. Porque foi muito marcante, foram muitos momentos. Mas é isso, chegou um momento que a gente resolveu que a gente ia ter que ir para cima dos caras, ia ter que ir para cima do Moro, ia ter que ir para cima da mulher do Moro, ia ter que ir para cima desses caras, ia ter que mostrar o que eram esses acusadores impolutos, supostamente impolutos, né, que estavam ali atacando o PT. Então, a gente e a gente sempre apontava as inconsistências dele, mas a gente sabia que, se apontando a inconsistência de um dia, no outro dia ia ter uma saraivada de tiros, assim, sabe como aquelas balas que soltam fragmentos para tudo quanto é lado, entendeu? Então, foi difícil, foi uma narrativa muito, muito dura mesmo, mas que criou muita lealdade, sabe? Assim, então, por exemplo, se você for olhar no nosso Facebook tem 1,5 milhão de curtidas. E nos momentos mais dramáticos aí a gente chegou a ter a gente chegou a ter alcance de 20 milhões de contas em um dia, entendeu? Por quê? Porque era todo mundo que estava interessada em acompanhar esse negócio, não largava os jornalistas livres, a gente entrava. Pessoal, estamos aqui em São Bernardo. Todo mundo entrava na rede para acompanhar o que a gente estava fazendo, né? Meio isso. Eu não tenho a menor dúvida, de que tudo isso foi planejado, entendeu? Não teve nada de espontâneo nada de espontâneo na Lava Jato. Exatamente nada de espontâneo. Eu me lembro que em 2013, talvez você se lembre disso, em 2013, teve uma palavra de ordem que, de repente, entrou na pauta de reivindicações de 2013, e que eu, que participava do movimento, né, não participava do MPL, não, mas eu acompanhava o MPL e tal, porque, de repente, veio um negócio de uma reivindicação, que agora eu não me lembro nem o nome, mas que chamava, acho que PL 37, era alguma coisa 37. Era, na verdade, o quê? Em 2013. Eu falava, o que é isso? Entendeu? Eu me lembro até que eu fiz uma matéria em 2013, que era perguntar na rua para as pessoas o que é esse PL. Não me lembro se era PL ou se era uma outra coisa, não era um projeto de lei, mas era outra coisa, mas era 37. Aí chegava e falava assim, o que é esse, não sei o que lá, 37? Aí o cara falava, oh, ninguém sabia. Ninguém sabia. No entanto, isso aí virou uma pauta de 2013. O que é que falava esse negócio da tal da 37? O que é que falava? Liberdade para o Ministério Público investigar, entendeu? Que não era para o Ministério Público investigar. Antes não era. Antes quem investigava era a polícia. O Ministério Público entrava depois. Como é que aquilo, em 2013, entrou com aquele sentido de urgência quando ninguém falava disso? Ninguém falava disso, meu. Ninguém falava disso. Isso, de repente, entrou como sendo uma pauta das amplas massas que, em 2013, se manifestaram pelo passe livre, não tinha pé nem cabeça, entendeu? Aquilo não existia. Então, o que eu estou falando? Estou falando que aquilo lá existiu no rastro de todas aquelas revoluções coloridas que aconteceram no Oriente Médio, em vários países e tal, aqui no Brasil também, e era uma forma de guerra híbrida, entendeu? Então, eu não tenho dúvida, teve aquela história da escuta da Dilma, porque também a gente fala da Vaza Jato, que é tão importante e tal, mas essas revelações do Snowden, falando sobre a espionagem
sobre a Petrobras, quando a gente tinha acabado de descobrir o pré-sal. Não é, quer dizer, tudo isso vem num contínuo em que tudo faz sentido. Quando você olha o desenrolar dos fatos, os fotogramas sendo alinhados ao longo da linha do tempo, você vê que aquilo lá não teve nada de sem querer. Até a gente podia chegar e falar, como dizia acho que era o Renato Aragão, foi sem querer querendo, entendeu? Não, não foi sem querer, foi uma coisa Do urdida Chaves. mesmo e planejada. Foi um grande planejamento de guerra, e tipo, essa guerra híbrida, né, que é pelas redes sociais, mobilizando pela internet, usando as palavras de ordem clássicas da esquerda, né? Vamos lembrar que os caras viraram completamente o sentido de tudo, né? A gente sempre falou pela liberdade de manifestação e expressão. Isso sempre foi uma palavra de ordem nossa. Você vê o Bolsonaro defendendo pela liberdade de manifestação e expressão para defender o racismo, para defender a misoginia, para defender... Quer dizer, eles foram usando as nossas consignas, como eles fizeram nas revoluções coloridas de todo o Oriente Médio, do leste europeu e tal. É um clássico da guerra híbrida, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que foi uma coisa absolutamente planejada. E quando você vê o que a Vaza Jato apurou, você vê que, né, era um vale tudo e que tudo, mas eu acho importante dizer, nada disso teria podido ocorrer na força, na dimensão que ocorreu no Brasil, se não fosse a conivência da grande mídia com tudo isso, entendeu? Quer dizer, foi ela que deu amplitude, foi ela que deu o aval, foi ela que criou a mística, foi ela que pegou e mobilizou seus artistas. Você vê que os artistas da Globo, um monte de artistas da Globo fez meia-culpa, né, que participou das manifestações contra o Lula e estava agora declarando voto no Lula, falando eu fui enganado, eu fui ludibriado, eu não sabia. Quantos a gente viu? Sei lá, Inclusive o o ator Bruno que interpretou o Galhaço, Sérgio Moro, né? hã? Inclusive o ator que interpretou o Sérgio Moro, né? Inclusive o ator, inclusive o diretor que fez o filme Mecanismo. da Lava Jato, inclusive aquele diretor é um cara sobre o qual eu tenho as mais profundas suspeitas. Mas você vê, todo mundo, os caras, e todos esses filmes, e esse filme, por exemplo, foi produzido por quê? Pela Globo Filmes, entendeu? Os artistas eram da Globo, quem mobilizava esses caras era a Globo, quem pegou e colocou esses caras dentro das vans que iam para as manifestações era a Globo. Então, ela usou não só o seu poder nas ondas eletromagnéticas, mas ela usou o seu staff, ela usou os seus artistas, ela usou o afeto que os seus artistas mantinham, as relações de afeto com o público, o amplo público. Enfim, não é brincadeira, foi uma mega operação. Então, eu concordo com muitas pessoas que dizem que o golpe, na celeridade que ele ocorreu, não teria ocorrido se não fosse com o aval de toda essa mídia que simplesmente fechou os olhos para a barbaridade que estava acontecendo, né? Para a atrocidade, para o desrespeito, enfim, para tudo. Aquela cena do Lula indo no velório do Neto, com os caras da Polícia Federal, armados até os dentes, como se ele fosse o Pablo Escobar, entendeu? Aquilo não era para porque alguém, em sã consciência, achasse que o Lula ia fazer uma fuga espetacular, como o Pablo Escobar poderia ter feito. Não, todo mundo sabia que o Lula não ia fazer. Aquilo era para as câmeras, aquilo lá era para ser veiculado como, olha, é um bandido com o calibre do Pablo Escobar, entendeu? É isso, era uma encenação. Tudo que aconteceu naquele período é uma encenação para contar a história de um bandido, um inimigo público número um, maior bandido da história do Brasil. Foi isso, né? Claramente. E eu O Samuel é um cara que eu gosto demais, assim. Primeiro que eu acho ele muito
puta, ele tem um senso de humor refinado, é, ele é um cara muito. Enfim, ele fala muito bem, ele dialoga muito bem, e ele tem uma clareza política sensacional, entendeu? Então, foi uma entrevista muito bacana. Agora, se você. Então, é que ele pegava e mostrava os mecanismos da Lava Jato e tal, deixa eu só desligar aqui. Ele mostrava os mecanismos da Lava Jato, que foi muito bacana. Agora, você quer saber o que foi que mais me impressionou na entrevista? Que eu me lembro até hoje, toda vez que se fala no Samuel, eu penso nesse dia. E ele pegou e falou assim, falei para ele assim, e Samuel, você acha que o Lula, como você acha que o Lula está vivendo esse momento e como você acha que o Lula quer passar para a história, né? Porque eu acho que sempre teve essa questão, né? Como é que quando eles começaram a atacar na raiz tudo que era esquerda, tudo que é. Aí era a seguinte questão: que país que vai. Que memória vai haver disso? Né? Vai haver a memória de umas pessoas que deram a vida, deram suas reputações, deram tudo em prol do povo pobre, ou vai vigorar, vai se impor a narrativa da criminalização? E aí eu perguntei para o Samuel, falei assim, Samuel, e aí, como é que você acha que o Lula quer ser visto? Aí o Samuel chegou e falou assim, Laura, você sabe que o Lula é um cara muito preocupado com isso, né? Como é que ele vai passar para a história? E eu, um dia ele me perguntou como é que ele achava que eu ia passar para a história, e eu respondi para ele o seguinte, olha, acabou de sair a Britânica Online, se não me falha a memória, não me lembro se era exatamente a Britânica Online, acabou de sair a Britânica Online, e sabe quantas linhas os caras dedicam ao Mao Tse Tung? Aí o Lula falou, não. Ele falou 4 linhas para o Mao Tse Tung. Quantas você acha que você vai ter, Lula? Aí o Lula pegou e, tum, ele falou assim, o Lula sempre foi muito preocupado com isso. Ele sempre teve esse sentido de que ele tem uma transcendência para o futuro, de que ele pode ter uma... Ou seja, ele sempre se viu meio fora do corpo, olhando para si, de lá da frente para cá. E você sabe que eu acho que o Lula é isso mesmo, entendeu? O Lula é um cara que a impressão que dá é que. E eu acho que é isso que faz a fortaleza dele, entendeu? Porque ele, de fato, sempre se olhou de fora e, e ele fala: bom, como é que eu quero ser visto? Qual é qual é a imagem? Qual é a ideia? Qual é. Ele quer ter pessoas que testemunhem o cara sensacional que ele é, entendeu? E isso faz dele um grande homem de Estado, entendeu? Eu vou te dar um exemplo, agora recente. Não sei se você viu, o Galo foi preso agora, aquele entregador antifascista que pôs fogo na estátua do Borba Gato, ficou famoso e tal. Ele é muito meu amigo, eu gosto muito dele, e a gente foi. Quando eu soube que ele foi preso, e há 2 semanas atrás foi preso e foi torturado na delegacia, eu liguei para ele, falei: olha, meu, vamos conversar com a Comissão de Justiça e Paz para que você seja é, abraçado por advogados fortes e tal, senão você vai ficar na mão da polícia e tal. Tudo. Aí ele falou assim: olha, Laura, eu vou te falar uma coisa. Para minha surpresa, aconteceu o seguinte: o Silvio Almeida me ligou me oferecendo solidariedade e apoio. Quando eu achava que já tinha acontecido tudo, quem é que me liga? O Lula liga e oferece ajuda, solidariedade e tal. Você viu isso em algum lugar? Eu não vi, sabe? Só o Galo que me falou. Mas você vê o tamanho do cara, bicho. O cara está lá negociando com o cretino do Juscelino a permanência dele no governo e tal, mas ele tem um tempo para pegar e ligar para um cara que nem o Galo, que não está em nenhuma negociação de poder, de nada, para oferecer ajuda e solidariedade. Cara, isso é um homem grande, entendeu? Eu falei, pô, Galo, você não sabe como isso me deixa feliz, cara. Me deixa feliz por você, me deixa feliz pelo Lula e me deixa feliz com esperança pelo país que a gente pode construir juntos, entendeu? Então eu acho isso.
Eu gostei muito de fazer essa entrevista com o Samuel, porque o Samuel tem uma puta. Ele pegou e falou da Dilma, ele explicou como a Dilma era brigona. Agora, você vê, a Dilma é brigona, ela é mesmo. Mas você viu a aclamação que a Dilma teve ontem, quando o Lula pegou e foi, é, foi anunciar o pacote de medidas sobre as mulheres no Dia Internacional das Mulheres? Cara, a mulher, com tudo que ela sofreu, ela é outra que foi de uma resiliência. Aquele interrogatório dela, nos últimos dias do processo de impeachment, aquele interrogatório dela, 8 horas, e ela respondendo a tudo, com aquela serenidade, com aquela. Então, nós temos super-heróis, entendeu? Dentro do nosso campo, entendeu? E isso eu acho impressionante. O que eu acho muito impressionante, porque a direita tem o Bolsonaro que chora. Porque, sabe, porque aconteceu qualquer besteira, porque falaram, ah, é o seu filho, e ele começa a chorar. O, Quando você vê a força vulcânica de umas pessoas como a Dilma, que aguentou tudo, e como o Lula, que aguentou tudo, e que estão aí, sabe, representando o que o país tem de melhor, o país tem de mais profundo, né, mais verdadeiro e tal. Eu tenho orgulho demais de ter estado o tempo inteiro do lado deles nessa história, entendeu? Orgulho demais, assim. Eu, eu tenho certeza que o Moro e o Dallagnol são o lixo da história, entendeu? E eles vão passar para a história, porque, bicho, olha, o tipo de oportunidade que foi dada para um cara como o Moro ser hoje o presidente do Brasil, né? O, a exposição que a mídia deu para ele, a, o uniforme de super-herói que a mídia deu para ele, a mulher é a Lois Lane dele, entendeu? A mulher, aquela loira e tal, não sei o quê, nananã. O Dallagnol também. Você vê que é tudo um tipo físico, né? Do homem branco, do homem. é, se não fosse aquela voz de pato do Moro, né? Você acreditaria mesmo que aquele cara é né? A Veja fez quantas capas com o Moro, com aquele ar altivo, olhando para o horizonte e tal. Quantas capas que a Veja fez com ele nessa posição de. Inclusive, teve capas dele com os braços cruzados, assim, com aquela pose de super-herói zelando por Metrópolis. É, eu acho que esse cara ele é um fiasco ambulante, entendeu? Um fiasco, quer dizer, ele é um trapalhão, né? O cara queria sair candidato por São Paulo, foi recusado a candidatura, depois o partido dele renegou a candidatura dele aqui, ou seja, é um trapalhão, né? Um grande trapalhão. E a obra dele, a grande obra dele, já se viu, né? Todo mundo sabe, e inclusive os acontecimentos do dia 8 de janeiro mostraram claramente que aquilo lá não era uma obra de investigação política, aquilo ali era é, uma tara fascista que se apresentou sob a forma de uma discussão jurídica. Nunca foi sobre isso, né? Aquilo tudo era uma tara fascista que se manifestou naquele momento no Brasil com o objetivo de tirar e de isolar e de exterminar a esquerda no Brasil. E ele virou isso, né? Quer dizer, a vitória do Lula é uma é uma é uma é uma é uma pá de cal desses caras, né? Você vê que eles não têm relevância nenhuma, entendeu? Quer dizer, não são nada, eles não são ninguém. A Folha, outro dia vi alguém falando isso. Eu não sei por que que a Folha tem essa mania de ficar entrevistando uns caras que hoje em dia já não são nada no jogo, né? Quer dizer, você quer falar o Lira faz parte do jogo, né? Sei lá, os caras todos o Alckmin faz parte do jogo. Entendeu? O Moro é um cara que ele aparece para falar: eu lamento muito que tenham acabado com a Lava Jato, ponto. Não tem mais nada para ele dizer, nada, 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 nada. Até porque ele mesmo se enterrou, né? Ele apoiava o Bolsonaro, depois ele retirou o apoio do Bolsonaro, depois ele aparece apoiando o Bolsonaro, agora ele vai falar: estou chocado com as joias. Quer dizer,
ele é um cara sem bússola, claramente, né? Sem bússola nenhuma. Então, eu acho que é um cara que não foi por falta de incentivo, mas ele é um traste da história, né? É uma coisa que vai ser lembrada como isso, como uma alavanca. Ele e o Dallagnol, se isso sem falar daquele pateta do Ministério Público Federal, que você vê que ele é tão irrelevante que já esqueci o nome dele. Como ele chama mesmo? O Dallagnol, Carlos Fernando Santos Lima. Não, não, o chefe do Ministério Público Federal. Ai, também me fugiu agora. Rodrigo. Nossa Senhora, não é o Gurgel. Janot? Rodrigo Janot. Janot. Rodrigo Então, você Janot. vê, a gente nem se lembra do nome de um cara que estava no noticiário todos os dias. O Rodrigo Janot era um cara que estava no noticiário todos os dias. Cara, a gente esqueceu. Você vê isso? E não é que você só está falando disso nesse último período, você só está falando de Lava Jato, você está trabalhando nesse projeto, você não lembra do nome do cara. Eu que fiquei esse tempo todo falando sobre, sobre esse furacão, né, ah, ah, que varreu o Brasil, eu também me esqueço, entendeu? Quer dizer, é isso, é sobre isso. Esses caras não têm nenhuma relevância. Eles foram os marionetes que essa horda fascista usou para legitimar a criminalização do PT, a criminalização do Lula e a criminalização dos movimentos sociais. É isso, né? É isso. Ela não deixou uma herança, ela deixou uma devastação, né? Qual é o legado do terremoto da Turquia? É uma devastação, né? Qual é o legado das inundações em São Sebastião? É devastação. Qual é o legado da Lava Jato? Você não vê, é só andar pelas ruas para você ver o número de pobres, o número de estabelecimentos comerciais fechados. O Mapping fechou, as Casas Bahia fecharam, as lojas americanas numa crise. Os acionistas das lojas americanas roubaram, eventualmente roubaram. Mas você vê, o problema é o seguinte: as pessoas não estão comprando, o crédito está altíssimo, os juros estão pela hora da morte. O Brasil tem as maiores taxas de juros do mundo. Então, o que deixou um índice de desemprego absurdo, uma recessão? Nós estamos às portas de uma recessão gravíssima. Nós temos. É isso, quer dizer, o que a Lava Jato deixou para o Brasil? Deixou alguma obra? Não deixou nada, nada, nem sequer ensinamentos jurídicos, porque o que ela deixou foi uma confusão, porque aquilo lá é uma afronta ao devido processo legal todo o tempo, né? Foi uma afronta ao devido processo legal, à presunção da inocência, a questões que são basilares na Constituição brasileira. Isso tudo que eles fizeram foi tentar varrer a ideia de direitos, a ideia de. Enfim. Bom, o que a Lava Jato legou para nós é um país aos escombros. E é isso, porque o Bolsonaro é filho da Lava Jato, é o filho legítimo da Lava Jato, é o filho legítimo da criminalização que foi feita pela Lava Jato. Então, o Bolsonaro não adianta o Moro querer brigar com o Bolsonaro e depois querer fazer as pazes. Ele e o Bolsonaro são dois gêmeos univitelinos, um operando de um lado e outro operando do outro, um movimentando a máquina jurídica e o outro movimentando as massas, mas é a mesma coisa e no mesmo sentido, que era o quê? Excluir tudo o que fosse progressista, o que fosse garantia de direitos, tudo que fosse isso. Então, qual é o legado disso? O legado disso é um país aos escombros, a miséria campeando, é a tragédia que nós estamos vivendo. Índices de devastação da Amazônia imensos, Yanomami pela hora da morte, literalmente. E olha, vamos falar, os Yanomami, se o Lula não tivesse sido eleito, os Yanomami estavam extintos. Todo mundo sabe disso, entendeu? E o Moro, que era o secretário de Justiça, Segurança Pública e tudo mais, o que ele fez para ajudar os Yanomamis? Era o super-ministro, o que ele fez? Né? Então, é isso. Para mim, a Lava Jato
é a representação do desastre. Foi isso que aconteceu. O legal é que eu acho que teve muitos estudantes de direito e tal que aprenderam muito nesse período sobre o que é lawfare, o que é... E tanto que isso tudo, eu acho tão impressionante, porque isso tudo está voltando numa forma muito legal, assim, que você vê um monte de meninos que são advogados, jovens e tal, que assumem a defesa de jovens, outros negros, acusados de crimes e tal, indo lá e falando não tem fundamento essa acusação não, então, se não tem fundamento, esse cara tem que ser posto na rua, tem que ser solto. E aí você vê hoje, como há muito tempo eu não via, uma sucessão de casos de meninos que são postos na rua depois de comprovado que a polícia não tem absolutamente nada contra eles, a não ser a fala do policial que os tinha prendido. Então, é isso. Quer dizer, eu acho que a Lava Jato deixa para as pessoas honestas, para as pessoas preocupadas de verdade com a justiça, deixa um ensinamento sobre como não fazer, como não é possível proceder, como é imoral proceder, entendeu? E, portanto, como que é o correto para que se faça justiça. Acho que nós estamos nesse momento, entendeu? Mas o que ela fez foi uma tragédia mesmo, né?